Olá, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. São todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico, onde estudaremos o tema 168, que está falando sobre apostasia. Você sabe o que é apostasia? Você acha que apostasia é meramente deixar alguma religião? Vamos aprender um pouco mais o que a Bíblia diz sobre apostasia nesse estudo de 19 perguntas e respostas que iniciaremos após a oração. Convido a você que se ajoelhe juntamente comigo para elevarmos aos céus uma prece. Pai Santo, Deus amado, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que nos concede de estudarmos a Tua Palavra sobre este tema, apostasia, e pedimos que ilumine a nossa mente, o nosso entendimento para compreendermos o que a Tua Palavra diz sobre este tema. Esteja com cada pessoa que está acompanhando esse estudo e com cada família aqui representada. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre apostasia, o que vem a ser apostasia segundo as Escrituras. A primeira pergunta: como considera Deus a apostasia? Essa é uma pergunta muito importante porque, em contraste a essa pergunta, nós podemos ver o que o homem diz ser apostasia. Então a questão aqui não é o que o seu pastor diz ser apostasia, ou o pastor de qualquer igreja diz ser apostasia, ou o líder religioso de qualquer igreja, né, sacerdotes aí católicos ou qualquer outro diz ser apostasia. Precisamos ver como considera Deus a apostasia. As tuas apostasias te repreenderão. Vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, ou segundo a versão mais antiga aí de Almeida, deixares a Jeová teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Está vendo aí? Jeremias 2, verso 19. O outro texto: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, verso 38. Então, conforme vimos aqui, a apostasia é deixar ao Senhor Jeová, nosso Deus, virar as costas para Ele, era abandonar a Ele, não simplesmente abandonar uma religião, uma denominação, uma placa de igreja, um templo religioso, mas é deixar a Deus, virar as costas para Deus. Pergunta 2. Qual tem sido sempre a tendência do povo de Deus? O meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Oséias 11, verso 7. Então aqui Deus não está falando para pessoas mundanas, para os pagãos, está falando para o seu próprio povo. E hoje o que tem acontecido? As próprias pessoas que tomam o nome de Deus nos lábios, que tomam o nome de Jesus nos lábios, estão o abandonando. Elas continuam frequentando templos, continuam tendo uma aparência de piedade, mas não têm o poder da verdadeira piedade, né? Pergunta 3. Que conduz inevitavelmente ao afastamento de Deus? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Hebreus 3, verso 12. A descrença é o pecado que tão de perto nos rodeia. Hebreus 12, 1. Então, um coração mau e infiel que leva as pessoas a se apartar do Deus vivo é algo muito sério, né? E que nós precisamos vigiar para que isso não aconteça conosco. Pergunta 4. Em que sentido se manifestava a constante apostasia do povo de Jerusalém? Vamos ver em que sentido se manifestava essa apostasia. Porque, pois, se desviares este povo de Jerusalém
Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Geralmente as pessoas falam, né? Ah lá o que o outro fez. Mas não o que fiz eu. Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Jeremias 8, 5 e 6. Então, é assim que se manifestava a constante apostasia de Israel, né? Retinham um engano, não falavam que era reto, não se arrependiam da sua maldade, pelo contrário, corriam cada vez mais em direção ao que era errado, assim como um cavalo corria com ímpeto numa batalha. Pergunta 5. Aqui é comparada a apostasia. Deveras como a mulher se aparta aleivosamente do seu companheiro, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor, Jeremias 3, verso 20. Então a apostasia é comparada a uma mulher que abandona o seu marido. E quando a igreja abandona o seu Deus verdadeiro e coloca outros deuses no lugar, né, ela também está se apostatando. Pergunta 6. A fim de reaver o favor divino, o que precisa fazer o apóstata? Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, ou contra Jeová teu Deus, né, transgrediste, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Jeremias 3, verso 13. Então, para reaver o favor divino, o apóstata ele precisa reconhecer, né, as suas iniquidades, os seus pecados, as suas transgressões e se voltar para Deus. Pergunta 7. Sob que condição promete Deus misericórdia aos pecadores? Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55, verso 7. Então é somente sob essa condição que Deus terá misericórdia dos pecadores. Se eles deixarem os seus caminhos maus, os seus malignos pensamentos e ações e se converterem ao Senhor. Se voltarem para Deus, com arrependimento, com renúncia, com perdão, com abandono do pecado. Pergunta 8. Por que precisam os ímpios abandonar seus pensamentos e caminhos? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55, 8. Deus quer que pensemos os seus pensamentos, que são retos, puros e eternos. Quer também que adotemos os seus caminhos, que são agradáveis, e andemos em suas veredas, que são veredas de paz. Então é isso que ele quer de nós, né? Pergunta 9. Que é especialmente necessário para evitar a apostasia? Vigiai e orai para que não entreis em tentação, ou não caiais em tentação. Né? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14, verso 38. Então, para não cair em apostasia, nós precisamos vigiar e orar, porque é um segundo, é coisa de um segundo. Nós nos colocamos em oposição, em rebelião, né, contra Deus. Pergunta 10. Que são os crentes exortados a fazer? Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13, versículo 5. Então nós temos que examinar não é os outros, é a nós mesmos, né? Para ver se Jesus Cristo realmente está em nós. Vou até anotar esse texto aqui. 2 Coríntios 13, verso 5. É um texto muito importante da gente memorizar e refletir
bastante sobre ele. Vamos prosseguir. Pergunta 11. Se tem a lei de Deus no coração, que não acontecerá? Vamos ver o que não acontecerá se a pessoa tem a lei de Deus no coração. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Salmo 37, 31. Então, se nós temos a lei de Deus no nosso coração, se nós refletimos, né, como fala no Salmo 1, meditamos nela dia e noite, seremos como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, né? Pergunta 12. Qual é uma característica da apostasia? Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Malaquias 3, verso 7. Né? Então ficam ainda tentando ver onde estão errados. Mas onde que nós estamos errados? Aonde que nós devemos tornar? Triste situação, né? Pergunta 13. Que ordenança negligenciada cita Deus? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Malaquias 3, verso 8. Então tem muitos aí roubando a Deus, né? Roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. E ainda perguntam, em que nós estamos te roubando? Muitos até dizem que o dízimo foi abolido, não precisa mais, que é do Antigo Testamento. E se esquecem que no Novo Testamento as pessoas não era 10%, não, elas vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. E eles tinham tudo em comum. Vamos para a pergunta 14. Que remédio é indicado? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3, verso 10. Então, aqui o dízimo, quando fala mantimento, de fato era mantimento, né? Era as dízimas do campo, era a 10ª das colheitas, né? O dízimo hoje, na nova aliança, seria o quê? Seria o que seria o mantimento? Seria os recursos para se investir na pregação do Evangelho. Porque qual que é o verdadeiro mantimento para a alma? É a palavra de Deus. Então, quando você destina parte dos seus recursos, se você não quiser levar até numa igreja, como fala aqui na casa do tesouro, né? Se você quiser usar esse recurso para comprar Bíblias, para comprar livros que mostrem a verdade, o evangelho verdadeiro, né? Não falso evangelho, mas o evangelho verdadeiro, para levar as almas, esse é o verdadeiro mantimento que enriquece a alma. Porque assim como aquele mantimento no passado servia para sustentar os sacerdotes que ministravam aí nos serviços religiosos, hoje também servos de Deus precisam desses recursos, não só para a sua subsistência, mas também para levar o alimento espiritual a outras almas que perecem, né? Vamos para a pergunta 15. Devido aos claros ensinos de Cristo, que fizeram alguns de seus discípulos? Desde então, muitos dos seus tornaram para trás e já não andavam com ele. João 6,66. Triste, né? Muitos deixaram a Jesus porque acharam o discurso dele duro sobre comer a sua carne e beber o seu sangue, né? Pergunta 16. Arrependendo-se o apóstata, que faz Deus? Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, expulsa toda a iniquidade, recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Eu sararei a sua perversão, apostasia. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Oséias 14, 2-4. Então é isso que Deus faz, né? Ele vai nos sarar da nossa apostasia, da nossa rebelião, da nossa perversão, vai nos amar e vai apartar a sua ira de nós. Pergunta 17. Haverá perigo especial de apostasia nos últimos dias? Será que nós já estamos vivendo esse tempo?
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, verso 12. E nós vemos que, de fato, né, isso tem acontecido. O amor ele tem se esfriado de muitos. Filhos tirando a vida dos próprios pais, pais tirando a vida dos filhos, né? Tem um outro texto aqui que não foi colocado no estudo, mas eu quero ler com vocês, que é exatamente a profecia dessa apostasia, né? Se eu não me engano é 2 Tessalonicenses capítulo 2. Deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo. 2 Tessalonicenses 2. Exatamente. Ó. Ora, irmãos, rogamo-vos, estou lendo a partir do verso 1, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso já aconteceu? Muitos aí que professam o cristianismo ainda estão esperando isso acontecer, mas isso já aconteceu há mais de 1000 anos atrás. Quando o homem da iniquidade, o bispo de Roma, se colocou no lugar de Deus, como sendo o substituto do Filho de Deus, porque a palavra vigário de Cristo significa isso, um dos títulos papais, vigário de Cristo, substituto de Cristo, aquele que se coloca no lugar de Cristo, e através dele a apostasia se generalizou durante a Idade Média. Os mandamentos de Deus foram lançados por terra. O mandamento do sábado foi substituído pelo do domingo. O mandamento do Deus único, não terás outros deuses diante de mim, foi substituído pelo Deus trino. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura e não se prostrarás, se ajoelharás, não as adorarás, foi removido completamente. Nem substituído foi totalmente eliminado. Por isso que ele é chamado homem do pecado, como nós já estudamos em outros estudos bíblicos. O homem do pecado, o homem que oficializou o pecado, o filho da perdição. E o amor tem se esfriado de muitos, até dos próprios que deveriam viver e pregar o amor de Cristo. Tem sido homens cruéis, tem sido homens ímpios, maus, carnais, depravados. Vamos para a pergunta 18 e penúltima de nosso estudo. Quais são alguns dos males contra que somos especialmente advertidos neste tempo? E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia. Lucas 21, verso 34. Quando nós visitávamos alguns idosos no asilo, na cidade onde eu morava, agora eu estou morando no campo, né, nas montanhas, mas quando visitávamos ali um asilo, tinha um senhorzinho lá que era um pastor, né? Diz ele que tinha sido pastor há alguns anos atrás, e ele citava muito esse texto: olhai por vós mesmos, olhai por vós mesmos. E falava, a gente tem que olhar por nós mesmos, não é para a vida dos outros, né? E geralmente é isso que acontece, né? Nós como seres humanos, fracos, falhos, muitas vezes temos a tendência de olhar para os outros, de apontar aos outros. Mas o Senhor Jesus, ele disse: olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. E quantos que professam ser cristãos estão vivendo isso, estão sendo glutões. E de embriaguez e dos cuidados da vida.
das coisas deste mundo, das coisas que o mundo oferece, o futebol, as novelas, os filmes, as séries, os seriados, as diversões deste mundo, os entretenimentos deste mundo. Isso aí são os cuidados da vida. E o Senhor nos advertiu contra essas coisas. Para não acontecer que os nossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez dos cuidados da vida e venha sobre nós de improviso esse dia, o dia da volta de Cristo. Pergunta 19 e última. Em vista dos perigos que nos envolvem, que somos instruídos a fazer? Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Com essas palavras encerramos aqui com este aconselhamento inspirado, precioso, valioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos vigiar em todo o tempo, em oração, para que estejamos nos preparando e que nunca venham nos apartar do Deus vivo. Que mesmo se um dia viemos a nos apartar de religiões que estão pregando um falso evangelho, uma falsa fé, um falso Deus, um falso Jesus, um falso Espírito Santo, mas que não venhamos nos afastar do verdadeiro Deus, do verdadeiro Jesus, do verdadeiro Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, o Espírito vivificante, mencionado em 1 Coríntios 15, 45 e 22. Pois é Ele que nos vivifica e nos mantém de pé. Que Deus abençoe a você e a mim, a cada um de nós, e até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.